Então, eu falei uma coisa errada para vocês. Quem nasceu em Quixeramobim foi o Antônio Conselheiro. O Padre Cícero nasceu no Crato. Tá? Só fazendo uma correção. E aí, eu falava, né? Do Padre Cícero. E aí teve lá um episódio, uma situação, na hora da missa, ele foi colocar a hóstia na boca de uma beata que vivia ali, né? A Maria de Araújo. E aí, segundo a tradição, fala que a hóstia virou sangue, demonstração clara de um milagre, né? Porque a hóstia, para os cristãos católicos, é a transmutação do corpo de Cristo, ali representada. Então, é como se fosse essa intimidade grande do Padre Cícero com Cristo. E aí o Padre Cícero passa a ter fama de milagreiro. Oi, alguém me chamou? Alguém me chamou? Não? Eita, acho que deve ter sido o espírito do Padre Cícero aqui. Então... Então, o Padre Cícero ganhou fama de milagreiro e essa fama começou a varrer o Nordeste brasileiro e o povo ia de longe para ver o milagreiro, para participar de uma celebração, para poder, né? E ele passa a ter um apelo religioso muito forte, principalmente com as camadas mais populares. Só que aliado a isso, fortalecia a relação política do Padre Cícero com a família que controlava o estado do Ceará, que era a família dos Accioles. Beleza? Quem governava o Ceará naquela época era o Nogueira Scioli. Só que chega ao poder, nesta mesma época, ali em 1912, um presidente militar que entendia que tinha que acabar com o domínio e o controle político que as grandes oligarquias faziam. Então, esse cara, chamado de Hermes da Fonseca, um presidente, uma exceção naquela relação do café com leite, ele chega ao poder e vai entender que ele precisava acabar, né, com o domínio dos latifundiários. E uma das formas de acabar com o domínio dos latifundiários é colocar outros grupos familiares no poder. E ele fez isso. Foi chamado de política das salvações. Ele mandou para os estados interventores. Interventores que se aliavam a esta política. Aqui em Goiás, a família mais importante nesta época era a família dos Bulhões, lá de Leopoldo de Bulhões. Quem é que passou a ser a família mais importante logo depois da política das salvações em Goiás? A família dos, que é a mais famosa família que tem? Família do nosso governador? A família dos Caiados. É neste momento que os Caiados chegam ao poder. Não os Caiados aí de Anápolis, tá? Porque é uma divisão entre a família e os Caiados de Goiás. Tudo bem? Porque os Caiados de Anápolis têm uma outra relação, tá? O Antônio, Ronaldo Caiado é desse grupo aí de Anápolis. E aí, então, os Caiados chegam ao poder aqui em Goiás. Foram os interventores a mando do Hermes da Fonseca. O Ceará também recebeu um interventor. Quem era esse interventor lá no Ceará? Um cara chamado de Franco Rabelo. Ele foi para lá para tirar do poder a família Scioli. E fez isso. Tá? Ele conseguiu fazer isso. Só que o Franco Rabelo, ele vai perceber o clamor que o Padre Cícero tinha, tá? E o apoio que ele dava à família Scioli, e ele entendeu
que precisava destituir do cargo de prefeito o padre Cícero. E foi isso que ele fez. Ele mandou destituir do cargo de prefeito o padre Cícero. E iria invadir a cidadezinha que o padre Cícero era prefeito, a cidade de Juazeiro, Juazeiro do Norte. Tá? Só que o que o Franco Rabelo não esperava? A postura do padre Cícero, que armou seus apoiadores por conta da sua fama de milagreiro, de tudo que girava em torno do padre Cícero, armou os seus seguidores ali sobre a liderança de um ex-cangaceiro chamado de Floro Bartolomeu e resistiu a esta invasão do governador, o chamado Círculo da Mão de Deus. Os caras protegeram a cidade. Fizeram uma grande proteção contra a cidade, impedindo que a cidade fosse invadida. Logo depois de fazer isso, né, de impedir que a cidade fosse invadida, o que o Floro Bartolomeu mais o padre Cícero fizeram? Rumaram para a capital, para Fortaleza. E aí promoveram uma grande mobilização em Fortaleza, levando o Franco Rabelo a renunciar ao cargo, devolvendo o poder político no Ceará para a família dos Accioli. E o chamado comendador Nogueira Accioli foi nomeado, empossado governador do estado do Ceará. Então, no Ceará, por conta do padre Cícero, a política das salvações não foi implementada. Por isso que Juazeiro é um conflito social de ordem política. O padre Cícero usa do seu apelo, usa da sua figura, usa da sua, de toda a sua mística que pairava sobre a sua imagem, para não deixar que a política das salvações fosse implementada. E aí, deixa eu mostrar algumas imagens para vocês. Tá? Aqui é o padre Cícero. Esse daqui é o Floro Bartolomeu. Tá? O jagunço que preparou a ação de proteção da cidade de Juazeiro. Aqui nós temos a tropa do padre Cícero, tá? Que não deixou a cidade ser invadida. Vários jagunços, ex-jagunços, tá? Que são algumas imagens da sedição de Juazeiro, dessa grande revolta que aconteceu em Juazeiro para proteger a cidade. Aqui, ó, uma foto do Círculo da Mão de Deus, a cidade, né? Eles construíram essas proteções aqui em volta da cidade para não deixar a cidade ser invadida. E aqui que é o padre Cícero, né? Eu não sei quem são os outros. Eu queria ver se tem um Nogueira Accioli aqui para mostrar para vocês. Mas é isso, tá? Então é um conflito social que o padre Cícero usa da sua figura, do seu apelo sobre a sua figura para manter a família dos Accioli no poder. E o último conflito rural, aqui o conflito do cangaço. O cangaço não tem lugar específico, tá? Ele acontece em todo o Nordeste, mais especificamente ali no Sertão, ou no Agreste. E o cangaço é o chamado banditismo social. Tá? Paira sobre o cangaço o mito do Robin Hood. Tá? Então, são grupos de indivíduos submetidos a uma violência extrema, submetidos a
ao abandono imposto pelos latifundiários, que fique bem claro, isso era imposto pelos latifundiários. Então, são grupos de indivíduos que sofreram na pele aquilo que os latifundiários faziam, que tiveram suas famílias mortas, mãe e irmãs estupradas, terras tomadas pelos latifundiários, e que se mobilizaram para resistir a toda aquela violência que era imposta pelos latifundiários da região Nordeste. Certo? Então, nós vamos ter ali no interior do Nordeste, mais especificamente bem no Agreste, a formação desses grupos, esses grupos armados que enxergavam na luta, na resistência, no ataque às fazendas, no enfrentamento com os latifundiários, uma forma de resistir a esta violência imposta a eles. E aí nós temos o grupo mais importante, né? Que é o grupo do... Nossa, como é que foge o nome do... Meu Deus! Como é que é o nome do grupo mais importante, cangaceiro? Lampião. Que é isso? Como é que dá uns brancos na gente assim? Isso é idade, é velhice. E o grupo mais importante é o grupo do Lampião. Não é o único, tem um grupo do Lampião, tem um grupo do Coisco, tinha vários grupos cangaceiros no interior do Nordeste, tá? E isso foi visto como um banditismo social porque eles enfrentavam aqueles que impunham a violência contra a população, que eles impunham a violência contra o povo. Então, por isso que foi entendido como um banditismo social. Beleza? Então, isso é o cangaço e os grupos cangaceiros. O cangaço só foi eliminado efetivamente lá no governo Vargas, tá? Na década de 40. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas imagenzinhas do cangaço, tá? E é muito interessante porque a gente tem às vezes uma ideia do cangaço como os caras que são extremamente violentos, né? Que é o indivíduo que impõe a violência ao outro, e nem sempre é isso, tá? Eu estava lendo um texto uma vez de como os cangaceiros, o cara enfrentava a polícia durante o dia, de manhã, e de tarde ia fazer costura, costurar essas indumentárias, fazer as suas roupas, tá? E aí tem uma coisa muito engraçada, que é o papel da mulher no cangaço, né? Que o Lampião, né? Que é a Maria Bonita. E a gente fala disso por conta da Maria Bonita, né? Que é a principal mulher do cangaço. Uma foto, né? Eles faziam questão de se mostrar. E a Maria Bonita tem uma coisa muito bacana em relação a ela, que é a opção em ir para o cangaço. Ir para o cangaço foi uma opção dela. Porque as outras mulheres, geralmente, elas iam para o cangaço roubadas, sequestradas, e viviam ali junto com os cangaceiros e acabavam desenvolvendo por eles aquilo que é chamado de síndrome de Estocolmo, quando a vítima passa a defender o seu algoz. E a Maria Bonita não, a Maria Bonita é a pessoa que vai para o cangaço por vontade própria. Né? Isso aqui foi colocado cor depois, porque não tinha cor na época, né? E aí tem uma imagem aqui, o Lampião, né? O Virgulino, que é a imagem dos cangaceiros mortos. E aí tem uma coisa interessante, né? Que eu estava falando. Às vezes a gente pensa o cangaço sempre com muita violência. Às vezes os caras escreviam para os latifundiários. Eles escreviam e falavam: ô, fulano de tal, suas terras estão bonitas, o seu gado tá gordo.
E aí falava, ó, se você não quiser ser atacado, você tem que me pagar tanto. Tal dia, tal hora, senão nós vamos atacar sua fazenda. E aí os latifundiários pagavam, porque os cangaceiros eram grupos muito intensos, né? Dessa violência muito intensa. Então, para não ter a morte dos seus jagunços ou do seu gado, então esses caras pagavam. E aqui a imagem mais, né, a imagem do grupo do Lampião, depois da tocaia que foi feita por eles. Porque eles pediram um pagamento a um comerciante de uma cidade, e aí o comerciante denunciou os cangaceiros onde eles estavam, e a polícia volante pôde ir lá e matar todo mundo. Ó, são essas indumentárias aqui que eu tô falando que eles costuravam, tá? Enfrentava a polícia durante o dia e ia fazer essa costura aqui, os próprios cangaceiros, não as mulheres, tá? Então, esses são os principais conflitos sociais rurais, tá? E aí nós temos também os conflitos sociais urbanos, dois muito importantes. Qual o primeiro? Vacina, tá? A chamada revolta da vacina. E a revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro, então capital federal. Beleza? A capital do Brasil era o Rio de Janeiro e é lá que acontece essa revolta. A revolta da vacina não tem liderança. Sem liderança. E a revolta da vacina ela está associada a uma consciência do corpo. É engraçado isso, mas eu vou explicar isso para vocês. O que seria essa consciência do corpo? Olha só, o Rio de Janeiro era uma cidade, assim como todas as outras cidades brasileiras, as grandes cidades, cidades litorâneas, cheias de muitos problemas. Muitos problemas do ponto de vista estrutural, organizacional. E a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade muito feia. Feia. A orla marítima, assim como várias outras cidades, era cheia de cortiços, né? Porque o chique não era morar na praia, na beira da praia. Pobre morava na beira da praia. Então, uma cidade muito feia, as ruas muito curtinhas, né? É uma cidade que crescera depois do período joanino, então, desordenadamente. Então, a cidade era feia. E aí, quando houve a eleição do presidente Rodrigues Alves, um paulista, as eleições aconteciam sempre em março do ano que acabava o mandato. Então, o cara ia assumir só no outro ano. Ele já, né, já sabia ali no começo do ano que ele seria o presidente. E aí, para comemorar, o presidente Rodrigues Alves ele foi até a França, até Paris. Paris tinha acabado de passar por uma reforma. As ruas de Paris também eram estreitas, é por isso que tinha tanta barricada em Paris, século XIX, né? E aí as ruas foram alargadas, os parques foram feitos, os jardins, a Avenida Champs-Élysées, né, o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel tinha acabado de ser inaugurada ali no início do final do século XIX, início do século XX, e o Rodrigues Alves fica encantadíssimo com esta cidade. Ele fala, meu Deus do céu, que cidade linda. Quando ele volta para o Brasil e assume a presidência, a sede da presidência era o Rio de Janeiro, ele chama o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ali no estado da Guanabara. E convence esse prefeito a fazer tocar uma grande reforma da cidade, para embelezar a cidade, para deixar a cidade mais bonita. Isso foi chamado de Reforma Pereira Passos. O prefeito ficou empolgadíssimo em modernizar a cidade, em deixar a cidade mais bonita, e começou a tocar essa obra, destruir cortiços, né, fazer avenidas largas. E para onde essa população que vivia no cortiço? Uma população de trabalhadores que moravam nos cortiços ali na orla marítima, para poder ficar mais perto do emprego, que geralmente era no cais do porto. O que esses indivíduos acabaram fazendo? Tendo que ocupar desordenadamente os morros.
tendo que ocupar desordenadamente, né, aquelas regiões que estavam ali em volta da cidade. Quem já foi no Rio de Janeiro e conhece um pouquinho da geografia do Rio de Janeiro, sabe o quanto é repleto, né, de morros, todas as regiões. A gente tinha ocupação só até a praia de Botafogo. Botafogo é cheio de morro. Depois Copacabana, cheio de morro. A Urca, cheio de morro. Então, essa população que antes vivia nos cortiços e que tiveram os cortiços destruídos foram ocupar os morros, iniciando assim o chamado processo de favelização. A favelização, esse processo de favelização, gerou uma condição de vida muito precária. Por quê? Nos morros não tinha água, não tinha esgoto, não tinha... Desculpa, gente. Não tinha a menor condição sanitária. Então, isso proliferava doenças, isso fazia com que acontecesse uma proliferação muito grande de doenças. E essas doenças acabavam chegando nas camadas mais elitistas da sociedade, né? Então, uma das doenças que assolavam o Brasil nesta época, não só o Rio de Janeiro, mas outras cidades também, era a varíola. E aí o Jorge Amado até falou disso em um livro, né? Nos Capitães de Areia. Ele fala de um surto de varíola que tomou conta da cidade de Salvador. Varíola que também era chamada de bexiga. E aí, né, já tinha vacina no mundo para a varíola, mas nós não tínhamos aqui ainda no Brasil uma vacina. E aí um cientista, então por isso que a revolta da vacina também está associada à história da ciência, um cientista chamado de Oswaldo Cruz finaliza os estudos e sintetiza uma vacina contra a varíola. Em meio àquele surto e possibilidades de continuidade do surto, o que o presidente Rodrigues Alves determinou? A obrigatoriedade da vacinação. Todo mundo deveria se vacinar. Isso foi a gota d'água para desencadear uma grande manifestação social. Por quê? Eles não sabiam que era vacina, não sabiam a finalidade da vacina e teriam que aceitar a injeção no seu corpo de uma substância da qual eles não tinham a menor ideia do que servia. Achavam que aquela substância iria fazer o quê? Matá-los. E aí esses caras se revoltam e geram uma grande mobilização social e acaba dando origem àquela que ficou conhecida como revolta da vacina. Ok? Deixa eu mostrar para vocês algumas imagens associadas a isso. Primeiro da reforma urbana. Ó, então aqui são imagens dos cortiços sendo destruídos, porque isso aqui iria virar avenida. Tá? São algumas fotografias. Ó, avenidas mais largas que foram construídas. Olha o tamanho da avenida. Certo? Olha aqui, o Aterro do Flamengo. Parques, né? Avenida Beira-Mar, ali no Aterro do Flamengo, que foi construído na reforma urbana. Então, foi um projeto de modernização da cidade. E retirada dessa parte mais feia, mais velha, tá? Só que, paralelamente a isso, o que começa a acontecer? Esse processo aqui, ó, de ocupação desordenada das encostas, dos morros, né? Que é o chamado processo de favelização. Olha aqui, o jeito que eram as ruas, isso vai ser tudo destruído, vai ser tudo modernizado. Ok? Deixa eu ver se tem imagem aqui do processo. Ó, processo de favelização do Rio de Janeiro. A geografia do Rio de Janeiro é assim, ó, tem morro para tudo quanto é lado. Então vai ser aí que começa esse processo de ocupar os morros, sem a menor condição sanitária.
mediante a obrigatoriedade de se vacinar, isso acaba gerando a revolta da vacina. Certo? O povo toma as ruas, vira bonde, ataca prédios, tá? Então isso gera uma grande mobilização da sociedade contra a obrigatoriedade de se vacinar. Né? E aí você tem charges que vão ser produzidas sobre isso, que demonstram esse descontentamento da população com aquela obrigatoriedade imposta pelo Estado, que já tinha tirado eles das suas casas e que obrigava-os a aceitar uma substância, um líquido que eles não conheciam, né? E aí eles entendiam que levariam à morte. E aí tem várias charges, ó. O esfolador, né? Zé Povo, esfolado. Ó, aqui é a praga do povo, tá vendo? Porque a varíola, a peste bubônica também. Então são várias as imagens associadas aqui que podem ser cobradas, cair em provas relacionadas à revolta da vacina. Beleza? Dúvida, pessoas, até aqui? E aí a última revolta, que é a revolta da chibata. Então aqui, a última revolta, a revolta da chibata. Também no Rio de Janeiro. Só que essa daqui tinha uma liderança, tá? O chamado João Cândido. E é uma revolta que acontece na Marinha contra os castigos. Olha só, o que acontecia nesta época? Na Marinha do mundo inteiro, isso era uma prática muito comum, no mundo inteiro, a Marinha castigava fisicamente os seus membros. Era uma coisa comum, tá? Beleza? Na Rússia, teve revolta de marinheiros por conta de castigos físicos. O Ronaldo deve ter falado para vocês sobre uma revolta ali pré-revolução russa, chamada de Revolta do Encoraçado Potemkin. Uma revolta da marinha russa contra os castigos físicos, e isso em vários lugares do mundo. Porém, aqui no Brasil, isso também acontecia, tá? Tinha castigos físicos dentro da marinha. E por que esses castigos físicos aconteciam? Era punição. Hoje, quando o indivíduo comete uma transgressão ao Código Militar, ele é punido? Ele é punido. Mas como ele é punido? Com cadeia, ele fica lá preso. Nesta época, não. A Marinha castigava fisicamente os seus marinheiros. Mas qual que é o grande problema disso? Era quem era castigado e quem castigado, do ponto de vista racial. E esta é a grande sacada que você tem que ter. Porque a revolta da chibata envolve uma questão racial muito intensa, que é o fato de brancos, que eram da alta patente, castigarem negros, que eram os marinheiros. Então isso aqui é quase que uma continuidade da época da escravidão. Por quê? Porque havia uma obrigatoriedade em se prestar serviço militar. Certo? E esses descendentes de escravos, às vezes filhos de ex-escravos, netos de ex-escravos, porque a escravidão tinha acabado há pouco tempo neste país, né? Eram castigados por brancos que ocupavam as altas patentes da Marinha. E é isso que desencadeia a revolta. É isso que faz com que o João Cândido, um marinheiro negro, mobilize outros marinheiros para não aceitar mais os castigos físicos. Depois que um marinheiro foi condenado a 250 chibatadas. Segundo a Marinha, porque entrou com uma garrafa de pinga dentro de um navio para prestar o serviço, né, militar dele. Segundo os historiadores, por questões de lavar convés mal lavado, para mostrar como as punições eram por nada.
E aí, nesta revolta, os marinheiros tomaram ali 2 ou 3 encoraçados, o encoraçado Minas Gerais, o encoraçado São Paulo, e ameaçaram atacar o Rio de Janeiro caso os castigos físicos não fossem contidos ou suspensos imediatamente. O presidente Hermes da Fonseca suspende os castigos físicos, promete anistia aos envolvidos caso eles se entregassem, eles acatam a decisão do presidente, acabam com a revolta, devolvem os navios, porém o presidente volta atrás e manda prender os líderes. Alguns foram mandados para o Acre, para a região amazônica, para serem seringueiros, outros foram mandados para a cadeia, e onde tiveram corpo coberto de cal e expostos ao sol, cal e sol, né, e pele da queimadura, e acabaram morrendo, e outros acabaram, né, fugindo, como João Cândido, mas acabou sendo expulso da Marinha. Beleza? Deixa eu mostrar aqui algumas imagens associadas à revolta da Chibata. Cadê? Ó, revolta da Chibata. Então, dá uma olhada aqui em algumas fotos. Negros. Certo? Você tem um branco. Então, eles se apropriam aqui de um navio, um encouraçado, e ameaçam atacar o Rio de Janeiro. Esse é o João Cândido, o líder da revolta. Tá? Então, são algumas imagens associadas aqui, né, o que acontecia, que era os indivíduos, lógico que não desse jeito, porque isso aqui é uma revolta associada que é a monarquia, mas era isso que acontecia. Tá? Os negros eram açoitados, então a revolta da Chibata é para acabar com a violência de brancos contra negros, ou pelo menos tentar acabar com essa violência, né? Porque ela foi ressignificada e sempre esteve presente na sociedade brasileira, infelizmente. Beleza, pessoas? Me fala até aqui alguma dúvida? Ó, outra coisa que nós tivemos no período da República Oligárquica, que é esse período que nós estamos estudando. O Brasil experimentou um surto, não de doença, mas um surto industrial. Beleza? Nós experimentamos aqui um surto industrial. Quando? Na década de 10. Preciso explicar o que é surto industrial? Ou vocês lembram? Me fala, o que é surto? Quem lembra? Vamos lá, vamos ver aqui. Mas a ideia, André, é você conseguir entender o que é surto. Surto é algo que acontece e passa. Tá? Então, quando a gente fala de surto industrial, é um grande desenvolvimento industrial que passou, que não teve continuidade. Entendeu? É isso. Então, na década de 10, nós tivemos um grande desenvolvimento industrial que não teve continuidade. Foi efêmero, foi rápido, tá? Não tem continuidade. Mas aí qual que é a grande sacada e que cai muito em prova sobre isso daqui? É como o surto industrial esteve ligado à
Primeira Guerra Mundial. Isso você tem que lembrar. Por quê? Porque a produção europeia de produtos industrializados, e se liga, tá? A gente tinha uma dependência e uma relação comercial muito maior com a Europa do que com os Estados Unidos, tá bom? Então, a produção europeia de tecido, de medicamento, de sapato, de tudo, foi voltada para a guerra, beleza? Então, a demanda, ou na tentativa de atender a demanda do Brasil por produtos, nós tivemos que fazer o quê? Produzir esses produtos aqui. Porém, isso não teve continuidade, não teve crescimento, não teve ampliação do setor produtivo industrial no Brasil. Não é que depois as indústrias desaparecem, mas é porque essa mentalidade, esse esforço do Estado, esta ação ordenada de industrializar, ela não vai ter continuidade. Beleza? Tudo bem? Então tá. Ó, aí... E aí você precisa entender que aqui o que aconteceu foi uma substituição de importação. Opa, que palavra é essa, gente? Uma substituição de importação. Isso aqui é fome. Uma substituição de importação. O que é isso? O Brasil passou a produzir bens não duráveis. O que é isso? Bens não duráveis. É fácil, né, gente? É bem que não dura. São bens que não duram, que não têm duração, não duram muito. Então, o Brasil não produzia eletrodoméstico, não produzia carro, não produzia... Produzia comida enlatada, produzia tecido, produzia sapato, era isso. Bens de consumo imediato, tá? Remédios. O Brasil passou a produzir esses produtos industrialmente porque a demanda ou toda a produção internacional europeia foi voltada para a Primeira Guerra Mundial. Certo? E onde esse surto industrial aconteceu? No Sudeste. Esse surto industrial no Sudeste. Beleza? Agora uma pergunta, por que no Sudeste? Porque era a região mais populosa e mais rica. Populosa com Z? Conhece? Fiquei na dúvida. Isso, café. Não é? Exatamente. Acho que é com S, tá? Tá errado aqui. Região mais populosa e a região mais rica por conta do café. É onde tinha mais gente, onde tinha maior demanda e onde tinha mais dinheiro circulando. Tudo bem? Então nós tivemos ali um grande desenvolvimento industrial na região do Sudeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a então capital, tá? E para terminar, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas imagenzinhas desse surto industrial. Só que aí, gente, tinha... Ô, valeu, André, brigadão. Quantos minutos nós ainda temos? Menos de 1? Já tá acabando assim? Ah, então tá, eu mostro pra